Olá pessoal, aqui quem fala é o Rafael da equipe Eu Sócio. Eu vou compartilhar com vocês como foi a participação do Eu Sócio no BR New Tech de março desse ano. Foi um evento que contou com a presença de aproximadamente 150 pessoas, entre investidores, empreendedores e outras pessoas envolvidas com o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Esse evento teve um formato um pouco diferente. Em geral, a gente vê os empreendedores fazendo pitch para os investidores. E nesse caso, a gente teve os investidores fazendo pitch para os empreendedores. Os investidores, nesse caso, tiveram então que vender para os empreendedores que a sua modalidade de investimento ou a sua atuação como investidor era mais adequada para esses empreendedores. Estavam presentes também, por exemplo, o Cássio Spina, da Anjo do Brasil, que apresentou a atividade e a filosofia de investimento anjo, a Silvia Valadares, da Microsoft, que falou de investimento a partir de uma grande empresa, e eu tive a oportunidade de apresentar o Eu Sócio e o Equity Crowdfunding como uma alternativa para os empreendedores. O Eu Sócio propõe um novo paradigma, facilita a captação de recursos por empresa em estágio inicial, criando um ponto de encontro entre empreendedores e investidores. A gente identificou um problema de ineficiência nesse mercado. Por um lado, os empreendedores têm dificuldade de se financiar, difícil acesso a investidores e capital, passam por um processo de captação longo, custoso e bastante burocrático, não tem muita ajuda do setor público, porque os programas de incentivo são muito morosos, e muitas vezes os empreendedores eles têm uma inabilidade na construção de business plans e na estruturação do seu pitch. Por outro lado, os investidores investem muito tempo e muita dedicação na identificação de empresas, têm altos custos para analisar essas empresas, difícil acesso a empresas que já estão de fato prontas para investimento, necessitam diversificar o seu risco. E um ponto muito importante é que muita gente dentro do sistema como ele é hoje, acaba ficando de fora, pelo lado dos investidores. Pessoas que não têm dinheiro suficiente para participar de uma rodada de investimento anjo, que gira em torno de R$50 mil por investidor, por empresa. Então, essas pessoas que não têm esses 50 mil, mas que têm 2, 3, 4, 5 mil reais, podem, sim, começar a participar através do Equity Crowdfunding. Então propomos um novo paradigma, um ponto de encontro para conectar empreendedores e investidores, usando a força do coletivo para o financiamento de novas empresas. Então esse é o nosso propósito, democratizar acesso a capital para os empreendedores e acesso a oportunidades de investimento para novos investidores. E quem pode participar? No Brasil, micro e pequenas empresas que têm um faturamento até 3,6 milhões de reais podem fazer a captação no Eu Sócio, com limite de 2,4 milhões de reais captados no mesmo ano. Pelo lado dos investidores, pessoas físicas e jurídicas com o apetite e a consciência do risco inerente a esse tipo de operação. Isso é muito importante. É muito importante que os investidores tenham total consciência do que estão fazendo e do risco inerente a um investimento em startups. A tecnologia do Eu Sócio vem do Crowdcube, que é a primeira e a maior empresa de equity crowdfunding do mundo. Essa plataforma foi adequada ao ambiente de negócios do Brasil e à legislação do nosso país. Então, como funciona o processo de captação dentro do Eu Sócio? O processo começa com uma fase de preparação de pitch, em que a gente trabalha junto com os empreendedores para desenvolver uma série de materiais. Vídeos sobre a empresa, material sobre a equipe, todo um business plan que contém informações da oportunidade, do mercado, a estratégia, projeções financeiras. E trabalhamos também para definir o target de investimento dessa empresa e o seu valuation,
para que a gente possa chegar então no percentual de participação que será ofertado. Com esses materiais prontos, a gente parte para um período de reserva, em que a gente abre o pitch para os investidores analisarem as informações preparadas, interagirem com os empreendedores através da nossa área de perguntas e respostas e então fazerem o seu compromisso de investimento, se assim decidirem. O que é muito importante nesse período de reserva é que tanto a nossa plataforma e a nossa equipe, quanto os empreendedores ativem as suas redes para trazer o maior movimento possível para a plataforma e para o seu pitch. Se no período de reserva a gente de fato chegar no objetivo de captação da empresa, a gente parte então para uma etapa de liquidação, em que acontece toda a formalização e documentação da operação, a transferência dos recursos dos investidores para os empreendedores e também o pagamento pelo serviço da plataforma Eu Sócio. Mas o processo não acaba aí. Tem uma etapa muito importante e talvez seja a mais longa, que é o pós-operação, em que se torna muito importante a comunicação entre os empreendedores e os investidores, para que os investidores possam saber o que está acontecendo nas empresas em que investiram e para que os empreendedores possam, de fato, ativar essa rede de investidores que eles acabaram de construir. Os benefícios para quem faz uma captação no Eu Sócio são, em primeiro lugar, acesso a uma rede nacional de investidores. O empreendedor ele continua mantendo todo o seu foco e a sua energia na sua empresa, na sua operação, na sua equipe, nos seus clientes. Ele não precisa sair do seu dia a dia para fazer essa captação. O Eu Sócio oferece assessoria em todo esse processo de captação, seja uma assessoria jurídica, ou seja para construir o business plan e o pitch da empresa. A gente traz facilidade e agilidade para esse processo de captação. Ao longo do processo de captação, o empreendedor ele já começa a fazer marketing do seu negócio, porque ele já começa a construir ali uma consciência de que o seu negócio existe para uma série de formadores de opinião. E o mais importante de tudo, na minha opinião, é a construção de uma rede de aliados evangelistas. Isso é um ativo que o empreendedor só consegue construir, de fato, a partir do Equity Crowdfunding e do Eu Sócio. A gente conhece algumas histórias interessantes sobre isso. A gente viu na experiência do CrowdCube que uma série de empresas conseguiram fechar contratos comerciais através de contatos e relacionamentos dos seus investidores. Outras empresas conseguiram contratar muitos talentos a partir de indicações dos investidores. E até a gente sabe de um caso de um investidor que se tornou membro do conselho de uma das empresas. Esses são alguns exemplos dos benefícios que essa rede de aliados pode trazer. O que a gente acredita é que com a criatividade dos nossos empreendedores e investidores, essa lista vai crescer e muito. Então, se você é empreendedor e está buscando recursos para realizar seus projetos e os seus sonhos, fale com a gente e venha fazer a captação aqui no Eu Sócio. Obrigado, grande abraço.